a nossa fé. Que o Senhor me diminua nesse altar e que o Senhor faça com que a tua palavra cresça no coração das pessoas através da fé que eles possuem, em nome de Jesus. Amém? Diz o seguinte: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Eu queria começar falando primeiro da vida de uma viúva no tempo da antiguidade, no tempo de Jesus. Hoje nós sabemos que as mulheres, elas, geralmente a maioria delas, quando o marido morre, algumas que o marido contribuiu com a previdência, elas ficam recebendo. E outras, mesmo quando o marido não morre, hoje a vida hoje dá condições dela trabalhar, dela se adaptar à vida que ela tem agora. Mas naquele tempo a mulher, ela não tinha um papel na vida social. Naquele tempo a mulher, ela não tinha o respeito das pessoas. Se uma mulher fosse solteira e ficasse muito tempo solteira, ela era mal vista. Se ela casasse, ficasse viúva, ela era desprezada. Se um parente mais próximo sustentasse, ela tinha que se submeter ao sacerdócio no templo para pedir o que era dado dos dízimos e as ofertas no templo. E a maioria das mulheres, quando casava, ela recebia um dote, e esse dote era feito nesse propósito. Quando o marido morresse, ela tinha como se manter um tempo até conseguir arrumar a vida. E aí, muitas pessoas foram até o templo ofertar naquele dia. E Jesus estava observando. Repare que Jesus estava observando quem ofertava. E Jesus viu muitas pessoas ricas darem ofertas. Mas quando chegou aquela viúva pobre que pegou 2 moedas de pequeno valor, a Bíblia diz de pequeno valor, ou seja, dinheiro de troco como a gente tem hoje, de pequeno valor, e era tudo que ela tinha, ela colocou ali no alforje. E Jesus se admirou e disse que aquela mulher pobre deu tudo o que tinha para viver. Nós aprendemos uma coisa. Nós falamos hoje muito de ofertar, de dar, de fazer caridades. Nós falamos muito de ajudar o próximo. Mas, no fundo, nós somos pessoas corruptas dentro do nosso coração. Na maioria das vezes, nós damos alguma coisa querendo receber algo em troca. Damos do que sobra. Quando não tem sobra, nós não repartimos. E Deus, ele espera da gente muito mais do que isso. A Bíblia, ela é bem clara. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, diz que cada um dê conforme Deus propôs no seu coração. Quem propõe uma oferta é Deus. E a oferta boa, ela é proposta por Deus e não porque a gente sentiu pena de alguém. E não porque que a gente olhou para alguém e sentiu pena. Quando a gente passa na rua e vê um mendigo pedindo, um pedinte, nós, na maioria das vezes, nós damos por pena e não porque nós amamos o próximo. Não porque nós consideramos o próximo. Nós nos pomos no lugar dele. Na maioria das vezes, quando nós doamos alguma coisa a alguém, uma roupa, alguma coisa, às vezes doamos porque está sobrando, porque a gente tem pena da pessoa. E uma oferta, ela é um presente. Ela não pode ser uma esmola. O nome é oferta e não esmola. Esmola é uma coisa, oferta é outra. Esmola se dá por pena, oferta se dá por presente. E nós, quando ofertamos, presenteamos. Às vezes nós vamos para o aniversário de alguém que nós consideramos. Poucas pessoas vão em aniversário de alguém que não tem um relacionamento com você, que você não tem intimidade ou você não tem afinidade nenhuma.
Nós vamos no aniversário de alguém porque nós o consideramos. Senão a gente não vai. A gente nem se importa. E geralmente quando nós vamos na festa de alguém, o que é que nós fazemos? Nós levamos um presente para dar. E quando nós vamos escolher o presente, nós escolhemos de acordo com o que foi proposto no nosso coração. Ou seja, o amor que nós sentimos faz com que nós tenhamos o cuidado de escolher o melhor presente. E esse melhor presente, ele não é qualificado pelo valor do presente. Não. É pelo nível de consideração que você tem pelaquela pessoa. Não é o preço do presente que vai fazer ser um bom presente. Não é o tipo de presente que vai fazer com que seja um bom presente. Não. É o que você sente pela pessoa é que vai fazer ser um bom presente. Porque você dá pensando na pessoa como ela é, o que ela gosta, o que ela se agrada, não é qualquer coisa. Aí a Bíblia nos leva a entender o porquê Deus, em certa feita, tomou uma atitude em relação a duas pessoas. Lá em Gênesis capítulo 4, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Gênesis capítulo 4, isso, verso 1. Vamos falar de Caim e Abel. Eu queria que você entendesse. Gênesis capítulo 4, isso. Eu estou usando uma Bíblia em TLH, nova tradução na linguagem de hoje. Aqui, a maioria das pessoas usa essa Bíblia. Amém? Eu queria ser bem calmo, breve, para você entender. Para a gente não confundir as coisas. Queria levar você a entender uma coisa que Deus me fez entender. Eu estava começando a ter com Ed logo aqui. Eu estava com o sermão pronto desde a segunda-feira passada. E ontem, eu assistindo um vídeo de uma pregação de um pastor amigo, e eu vi a igreja dele e tinha um adesivo no púlpito, assim como esse aqui. E tinha um versículo. Esse 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. E o Espírito Santo falou comigo, me levou assim numa dimensão, parei assim, Deus me levou assim numa dimensão assim. Falei, Deus, meu sermão está pronto, o senhor vai fazer? Falei, mas eu não tenho querer, eu só faço o que Deus quer que eu faça. Se eu fizer diferente, Ele vai me tirar e colocar outra pessoa para fazer, porque ninguém é substituível, né? E diz assim, capítulo 4 de Gênesis: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ficou grávida. E ela ficou grávida. Ela deu à luz um filho e disse, com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Amém? Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Deus, Ele se agrada da gente. A Bíblia diz que, em Romanos capítulo 12, verso 1, que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, ou seja, como oferta viva no altar de Deus. Ou seja, nós temos o dever de ser oferta viva ao invés de ser ofertante. Hoje criou-se um conceito na maioria das igrejas, e olha que eu estou batendo nessa tecla direto. Na maioria das igrejas criou um conceito e uma liturgia que o que você coloca aqui faz você ser uma pessoa de fé ou não. O que você coloca no altar faz você ser uma pessoa que crê em Deus ou não. Criaram isso na mente das pessoas, que o nível de fé que você tem e amor por Deus é o que você oferece.
Quanto mais você dá, mais você é aceito por Deus. Criou esse conceito. E é um conceito demoníaco e diabólico que tem afastado as pessoas da aceitação divina. Porque a Bíblia diz que Deus se agradou primeiramente de Abel. Deus se agradou da pessoa de Abel, do sentimento que Abel tinha para com ele. Deus se agradou da vida que Abel levava na sua presença. Deus se agradou da vida que Abel vivia em comunhão com Deus. Nós precisamos primeiro ser adoradores para depois ser ofertantes. Nós precisamos ser primeiro aceitos por Deus para depois Deus aceitar a nossa oferta. Porque a oferta é um reflexo do que somos com Deus. E não nós somos o reflexo do que damos a Deus. Inverteram as coisas. Primeiro nós somos a oferta e o que nós ofertamos expressa o que nós somos. Mas primeiro nós somos e não a oferta que nós damos expressa. A nossa oferta tem que vir daqui de dentro. Deus não quer da gente os nossos bens, Deus quer a gente. Deus não quer da gente o que possuímos. O exemplo é que estava ali Jesus olhando quem ofertava. Repare que Deus percebe, Deus olha, tanto em Gênesis, Deus observa o que estão ofertando, como também lá em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, está lá Jesus também ligado. Lucas vai mencionar novamente, Marcos vai mencionar também. Está lá Jesus olhando o que o povo ofertava. E os ricos chegavam e colocavam das suas quantias exorbitantes, mas chega uma mulher viúva, sem posses alguma, pobre, como diz o texto, pobre viúva, pessoa sem posse, e coloca 2 moedas sem valor, de pouco valor, dentro do alforje. E Jesus se admira, e Jesus olha o coração dela e vê que ela deu tudo para viver. A Bíblia diz que deu tudo que ela tinha para viver, ou seja, ofertou a vida, ofertou a ela mesma. Tem muita gente, irmãos, que está vivendo assim. Ela vem para a igreja ofertar o que tem, mas não se oferta. Tem muita gente que vem para a igreja e oferta o seu serviço, oferta o seu dinheiro, oferta um bem que a igreja precisa, mas não consegue se ofertar. E Deus, Ele precisa que a pessoa primeiro seja a oferta e não o ofertante. Caim estava ali, nascido da mesma mulher, veio da mesma barriga, filho do mesmo pai, criado do mesmo jeito, mas o coração de Caim não era voltado para Deus. O coração de Caim não era um coração rendido. A Bíblia diz que Caim pegou alguns legumes, algumas coisas, e ofertou a Deus. E Abel, por sua vez, pegou da primeira parte, do melhor cordeiro. Abel fez uma seleção, porque Caim, ele foi lá simplesmente dar uma oferta, e Abel fez uma oferta pensando em quem era a pessoa que ia receber a oferta. Quando nós ofertamos pensando quem é Deus na nossa vida, então nós damos o nosso melhor. E não estou me referindo a coisas materiais. O que é o nosso melhor? O que é que nós temos que dinheiro nenhum paga? A nossa vida. Aquele Steve Jobs, não é isso, o dono da Apple, ele disse que daria toda a riqueza dele para viver e não conseguiu. Ou seja, dinheiro do mundo nenhum consegue comprar a vida. Consegue comprar a vida. O homem mais rico do mundo não conseguiu pagar pela vida, porque a vida pertence a quem? A Deus. E nós não temos poder sobre ela, mas quando nós pegamos a nossa vida, que é nossa, entre aspas, é nossa enquanto estamos vivos, mas não temos poder de dizer, eu posso passar mais um dia vivo, e entregamos a Deus, então Deus se agrada, porque nós dizemos assim no nosso coração, eu não me pertenço mais, mas pertenço a Deus. Paulo vai dizer assim, porém não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Porque Paulo, ele quando disse em Romanos que nós devemos nos entregar a Deus como oferta viva no altar dele, ele está dizendo que nós devemos nos entregar a Deus como pessoas totalmente rendidas ao Senhor e à sua palavra. Viver em obediência, viver em amor, pensar em Deus 24 horas por dia, viver em função de Deus e não em função da gente. Porque quando nós somente damos o que temos, nós estamos dando uma esmola para Deus, não um presente. Porque Deus não deu esmola a gente. Deus pegou Jesus, está lá em João 3, verso 16, por amor às pessoas do mundo, Deus deu Jesus para todas as pessoas do mundo que crê nele, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus deu um presente, Deus não deu uma esmola. Deus não olhou e teve pena da gente e ofertou Jesus. Deus amou a gente, por amor deu Jesus. E nós temos que retribuir a Deus, por amor, nós nos entregamos totalmente à vida. Totalmente. Abel, ele entregou a vida dele primeiro a Deus. Então Deus olhou para o coração de Abel e viu pureza. Olhou para o coração de Abel e viu amor. Viu dedicação total para com ele. Não foi a oferta de Abel, não foi o carneiro, não foi o sangue do carneiro, não foi nada disso que agradou a Deus. Foi a vida de Abel que agradou a Deus. Deus não estava preocupado com os legumes de Caim. Deus não estava preocupado, porque a Bíblia diz que um era pastor de ovelhas, ou seja, ele criava ovelhas. E o outro era agricultor, ou seja, o que um possuía era legumes. E o que o outro possuía era o animal. Então Deus não estava dizendo assim, ó, você não tem, essa oferta não tem sangue, como as pessoas pregam aí, então não serve. Não, foi porque o coração de Caim não era totalmente rendido a Deus. Deus queria o coração de Caim e não a oferta de Caim. Deus queria a dedicação de Caim, o amor de Caim, e não a oferta de Caim. Deus não queria também aquele dinheiro que estavam dando no altar, lá, quando Jesus estava olhando. Deus queria o coração daquelas pessoas. E muitas das pessoas davam, mas o coração estava longe de Jesus. Aquela mulher não, aquela mulher chegou lá com aquelas 2 moedinhas, colocou e disse assim, agora eu vou viver na dependência de Deus. Eu não tenho mais nada, eu só tenho o Senhor como bem. O Senhor é meu bem maior. E quando nós pensamos assim, Deus se agrada da nossa vida. E a nossa oferta, seja ela a menor que for, se torna grande e agradável ao Senhor. Aí eu volto para a conjectura que eu fiz do aniversário. Aí você vai no aniversário de alguém e muitas pessoas levam muitos presentes para aquela pessoa. Mas você pega e leva uma simples caneta. Vamos dar um exemplo, uma simples caneta. Porque você sabe que aquela pessoa ama caneta, você conhece aquela pessoa de perto, você sabe aquela pessoa. Então você pega aquela simples caneta e dá. E a pessoa conhece você e sabe que você não tem posses suficientes para oferecer coisa melhor. Então você leva e diz assim, olha, é uma caneta, mas é de coração. E a pessoa sabe que você não tem posse, mas se esforçou para comprar uma caneta para dar a ela. Então o presente que ela nunca vai esquecer é aquela caneta, porque foi dado de coração, não foi dado do que você tinha sobrando. A pessoa sabe que você fez um sacrifício imenso para comprar uma caneta barata, porque você não tinha posses para ofertar. Aí a pessoa vai dizer, não precisava você fazer esse esforço tanto, mas ela fica assim no coração dela dizendo assim, poxa, ele se esforçou tanto para me dar isso, porque me ama, porque gosta de mim. Tem pessoas que ela acha que dar alguma coisa de valor vai fazer com que a pessoa se agrade dela. Não vai. O que nós damos de valor que agrada uma pessoa é o nosso amor que nós temos para uma pessoa. Por mais ruim que a pessoa seja, nós amamos a pessoa reconhece nosso amor. Ela sabe que o presente que nós estamos dando é de suma importância e de grande valor. Deus olhou para o coração de Caim, não viu um amor de Caim para com ele, mas olhou para o coração de Abel e viu uma coisa tão maravilhosa. Jesus olhou para o coração daquela viúva e viu uma mulher maravilhosa e viu uma entrega total. E é isso que Deus espera da gente. Sabe o que acontece hoje na igreja? Eu venho observando há tempo, e o que eu observei naquela mensagem que eu vi no púlpito
Pode parecer loucura da minha parte, mas o Espírito Santo me levou a isso. Eu parei assim. Por que um pastor é meu amigo? Ele teve a ideia de botar na frente do púlpito visível um título, um texto falando de oferta. Por que um pastor se preocupou de pegar e colocar um texto falando que as pessoas tinham que ofertar segundo o coração, o que Deus propôs no coração? Tanta coisa para colocar no púlpito. Colocou falando de oferta. Aí eu fiquei pensando assim comigo: qual era o intuito? Qual foi o intuito do pastor? Um dia eu vou perguntar a ele. Mas eu fiquei pensando assim: qual foi o intuito do pastor colocar aquilo ali na igreja? Eu falei assim: poxa, na igreja não tem isso. Lá eu não falo disso. Lá eu não tenho esse problema. Mas aí Deus me levou: mas você tem outro problema. Você não tem problema financeiro na igreja, mas você tem um problema. Tem muita gente que nunca ofertou a vida totalmente para Deus. E aí me preocupou. Aí eu fiquei preocupado. Aí Deus me levou a entender: mas Senhor, mas o povo vai ao culto, mas o povo é fiel na igreja, mas o povo está lá. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: mas olha quantos deles estão totalmente firmes, quantos deles priorizam estar comigo, quantos deles priorizam a minha palavra, quantos deles priorizam a busca do Espírito Santo, quantos deles priorizam o louvor, quantos deles não falta um culto no domingo de adoração. Quantos? Tem sede de estar no culto, sede de estar na palavra, buscando a palavra de Deus. Aí eu fui olhar meu zap. Com exceção as pessoas que já têm a sua rotina. Eu não estou falando dos cultos de semana. Eu estou falando do culto de adoração. Eu estou falando de adoração. E não de culto que a gente vem buscar a bênção. Porque de sexta-feira a gente ora para a família, na quinta é libertação. Mas o culto de adoração é o domingo. Esse culto a gente vem agradecer, a gente vem adorar. E é isso que me preocupou. Hoje eu estou olhando para a igreja. E eu estou vendo faltando muita gente. E aí Deus está me revelando mais uma vez para a minha pessoa que Ele está certo de me dar esse conselho. Eu preciso trazer a igreja a entender o que é ofertar a Deus. Não adianta, irmãos, a gente ter igreja bonita. Não adianta a gente pegar o dinheiro, encher esse alforje de dinheiro, a conta da igreja está nadando de dinheiro. Não adianta aqui ter tudo do bom e do melhor, se o coração das pessoas não estão totalmente rendido ao Senhor. Eu preferia congregar na rua, aí, ao ar livre, sem igreja, mas que todo mundo fosse salvo, todo mundo fosse rendido ao Senhor, todo mundo se entregasse 100%, todo mundo fosse cheio da presença. Porque Deus não se agradou do que Caim deu. Deus não se agradou do que Abel deu. Deus se agradou dele, do que Abel deu, mas olhou para a vida de Caim e disse: olha, não gostou do que Caim foi. E exemplo é que Caim saiu chateado, revoltado, nervoso, maquinando mal. Por quê? Porque no coração de Caim não havia o que Deus mais quer que um ser humano tenha: amor. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre toda a tua força e sobre todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento? Amar a teu próximo como? Ou seja, se resume no amor. Paulo vai dizer que ainda que eu falasse na língua dos homens, ainda que eu falasse na língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu pegasse o meu corpo e desse como oferta lá, ó, para queimar no altar, e eu não tivesse amor, não adiantaria nada. Ou seja, Paulo está dizendo: se eu me ofertasse tudo, mas sem o amor, essa oferta não valia de nada. Deus não quer a nossa oferta material, Ele quer o nosso coração primeiro. Deus quer a nossa entrega, Deus quer a nossa vida, Deus quer o nosso jejum, a nossa oração, a nossa leitura, a nossa dedicação, a nossa humildade, a nossa santidade.
Deus quer isso. A gente leva hoje na igreja, eu estava lendo Atos dos Apóstolos, Pedro, no dia da festa de Pentecostes, eu estava conversando com o Mateus ontem, muito tempo sem conversar com o Mateus, encontrei ele puxou um assunto, ele falando da colheita, falando de Joel e tal, aí eu viajei assim, eu estava lendo Atos dos Apóstolos, o batismo do Espírito Santo na festa de Pentecostes, festa da colheita. Olha o que acontece, ali o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas aproximadamente, mas tinha 3.000 pessoas ali ou mais, olhando, e começaram todo mundo ali, atômicos, sem entender o que estava acontecendo. E quando Pedro levanta e faz um discurso e anuncia Jesus, naquele momento eles aceitaram Jesus e foram todos batizados, todos se entregaram para o batismo, todos se entregaram a Jesus 100%. Não olharam para suas vidas e disseram: não, eu quero esse Deus, eu quero me entregar, eu quero me lançar. Foi rapidinho para batizar todo mundo. E hoje a gente chega na igreja, a gente leva um ano, uma cara, a gente ali pregando e a pessoa não se rende, a pessoa não aceita Jesus, a pessoa vem de visita, a pessoa não toma um compromisso. Ah, pastor, não gostei da igreja, procura outra, mas aceita Jesus, mas se oferta, se entrega, se dá para Ele, se diz: ó Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero ser a própria oferta. Eu não quero ser amigo do evangelho, não quero ser colaborador de obra. Eu quero ser totalmente teu. Eu quero dar a minha vida por completo. Eu quero a minha vida por completo. Hoje a gente não consegue mais ver o Espírito Santo fluir nas pessoas em frutos. Hoje a emoção fala mais. É quem dá mais, é quem tem mais, é quem mais é abençoado, é quem mais tem o que contar. E não é o dinheiro que Deus está querendo, não é as posses, não é o serviço. Deus quer por inteiro. Deus quer, olha, o coração, uma mente rendida, totalmente rendida. Abre aí para mim, Hebreus capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, 15. Já eu termino, falta 15 para nós. Hebreus 13, 15. Olha o que diz Hebreus 13, 15. Ontem eu até comentei com o pastor. Falei: pastor, o pastor estava falando comigo. Um tempo atrás eu comentei com ele que eu prefiro trazer o simples para a igreja, mas que as pessoas entendam qual é o objetivo da igreja. Amém? Posso ler? Diz assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. A oferta é dada pelo quê? Por lábios que confessam a fé em quem? Em Jesus Cristo. Lábios que confessam a fé em Jesus Cristo. Essa é a oferta que Deus quer. Esse é o sacrifício que Deus quer. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, entrega total, coração rendido, coração na presença, coração que nega o pecado, coração que chuta a vida passada e diz assim: olha, agora eu quero me entregar, Senhor, para Ti. Agora eu quero viver intensamente esse amor. Agora eu quero me casar com o Senhor para sempre. Agora eu quero viver uma vida totalmente na Tua presença. É isso que Deus espera. É isso que Deus quer. Deus quer essa oferta. Foi a oferta da viúva e a oferta de Abel. Essa é a oferta que Deus se agrada, e não a oferta material. E não as coisas que nós damos. Quando Zaqueu estava naquela casa, que Zaqueu disse assim: Senhor, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Não foi por causa da oferta que Jesus ficou feliz. Foi por causa que Zaqueu disse assim: eu vou ficar sem nada, mas eu quero esse homem aqui para mim. Eu vou ficar sem nada, mas a partir de hoje eu vou servir a ele. Foi a atitude de Zaqueu, que quando ele subiu naquela árvore, Jesus olhou para o coração de Zaqueu e já viu um homem rendido desde ali. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus foi comer na casa de Mateus, outro cobrador de imposto, Jesus antes viu Mateus ali cobrando, que era Levi. Segue-me. Ele largou lá a banca de dinheiro. A Bíblia diz que ele largou a banca de dinheiro e seguiu Jesus. E Jesus foi comer na casa dele. E uma multidão de pecadores foram com ele. Jesus se agradou da entrega. Quando Pedro pescou aquela pesca maravilhosa, que estava com o barco cheio de peixe, no momento de desfrutar a sua pesca, Jesus: olha, agora tu vai ser pescador de homens, segue-me. E Pedro não hesitou, saiu. Por isso Jesus disse: olha, vós que me seguiste, quando eu assentar no trono da glória, vós também assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, terra, mãe, irmão, filho, pai, por amor do meu nome, herdará 100 vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, larga tudo, deixa tudo de lado, mas se entrega para mim. Eu quero é você, por inteiro, por completo. Eu não quero a tua oferta, eu quero você. Primeiro tu me adora, depois tu me oferta. Primeiro você me adora. Agora vá em Mateus capítulo 2, para a gente terminar. Mateus capítulo 2, verso 11. Olha o que acontece no nascimento de Jesus. Mateus 2, 11. Quando os três astrólogos, que o pessoal chama de rei magos, eles não eram reis, eles vão lá até Jesus, e eles chegam lá, naquele lugar onde Jesus estava, tinha acabado de nascer. Olha o que diz aqui no versículo 11. Depois que seguiram a estrela e encontraram Jesus, diz assim: entraram na casa e encontraram ali o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Eles entraram na casa, fizeram o quê? Se ajoelharam diante de quem? De Jesus. E o adoraram. E aí depois diz: depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Primeiro se adora, depois se oferta. Primeiro se adora. Deus quer adoração primeiro. Deus não quer oferta. Primeiro a gente se curva diante do rei. Primeiro a gente se rende diante do rei. Primeiro a gente se entrega diante do rei. Depois a gente oferece o que nós temos. Porque para Deus propor no seu coração a oferta, ele precisa estar no seu coração. Para Deus propor no seu coração, ele precisa estar no seu coração. Ele precisa estar. Deus não vai propor no coração de quem ele não está 100%. Deus quer fazer morada no nosso coração, mas para isso precisamos entregar ele a Deus. Precisamos ser a própria oferta. Primeiro a gente adora. Eles entraram na casa e encontraram o menino, ou seja, entraram na casa e encontraram Jesus. Depois eles se ajoelharam e o adoraram. Depois que adoraram, foram oferecer as ofertas. Porque aqueles 3 homens que levaram os presentes sabiam que a maior oferta não era o que eles estavam levando. O ouro, o incenso e a mirra. Sabia que era a prostração diante do rei. O Senhor dos senhores. O príncipe da paz. O cordeiro que tinha nascido. O príncipe de Israel, que nasceu na cidade de Davi. Que veio tirar o pecado do mundo. Ele, o nosso Jesus. Muitas pessoas estão assim. Eles ofertam, mas não se ofertam. Eles dão, mas não se dão. Eles ajudam, mas não deixam ser ajudados. Eles entregam, mas não se entregam. E Jesus quer a entrega. Jesus quer você, quer a mim.
que é todas as pessoas. Eu queria que você hoje refletisse. Como eu estou refletindo? Será que eu estou me ofertando? Será que nós estamos nos ofertando a Deus? Será que nós estamos nos dando para Deus antes de ofertar a nossa oferta? O nosso serviço na obra? O nosso dinheiro no altar? Tem gente que não tem nada para dar, como aquela mulher, 2 moedinhas. Porque a quantidade que se dá não é qualidade. A qualidade vem de dentro. Vem de dentro do coração. Vem do amor que sentimos para com o Pai. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E você está dando a Ele a melhor oferta que Ele precisa que você dê. Porque Ele deu Jesus, não foi para você dar a oferta na igreja, foi para você ser oferta. Ele deu Jesus, não foi para você ajudar a obra, não, foi para você ser ajudado por Ele. Ele deu Jesus, não foi para você presentear outra pessoa, não. Foi para você ter Ele guardado no seu coração. Porque um presente, quando nós recebemos um presente, nós recebemos um presente de quem amamos. Deus nos amou primeiro e nos deu Jesus. João vai dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Vamos ser essa viúva? Vamos ser Abel a partir de hoje? Vamos fazer Deus agradar da gente e não do que nós damos? Vamos fazer Ele olhar para a gente primeiro, olhar para a gente e dizer o que disse para Jesus quando saiu das águas, quando se batizou: esse é o meu filho amado, a quem eu tanto tenho. Lá no monte a mesma coisa, novamente Pedro, João e Tiago ouviu: esse é o meu filho amado, a quem eu tanto tenho. Deus tem que ter prazer da gente. Deus tem que ter prazer da gente. A oferta tem que ser agradável a Deus. A oferta tem que ser motivo de felicidade para com Deus. Deus não gostou da oferta de Caim, porque Caim não era oferta. Mas Deus gostou da oferta de Abel, porque Abel era oferta. Vamos virar oferta? Vamos ser a própria oferta? Falta 6 minutos para as 9, a gente vai para casa. Como eu tenho um costume aqui, eu não faço apelo nessa igreja. Poucas as vezes. Posso até abrir exceção quando Deus pede, mas não faço apelo. Eu queria que você fosse para casa como eu vou hoje, refletindo quem eu sou diante de Deus. Se eu dou oferta ou se eu sou oferta. Amém? Eu queria que você fizesse isso. Quem está guardando aqui o dízimo do tempo para Deus? Amém? Tem dia que um bicho ruim perturba, viu? A gente não coisar. Mas ontem deu trabalho. Eu fui para rua atrás de uma turma aí, mas eu consegui, graças a Deus. Eu consegui ainda. Ontem deu trabalho. Cadê o trabalho que a gente trabalha? Eu, Arnaldo, a gente é luta, né, Arnaldo? A gente tem que botar o celular lá e ficar lá ouvindo mensagem. Senão não aguenta, senão não vai. Um liga, outro liga. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente ir embora para casa? Tem dia que você vê o pastor aqui gritando, esgoelando, né? Mas aí Deus dá a direção. Mas o Senhor vai deixar eu pregar meu sermão que eu fiz segunda-feira para essa igreja. Vou. Você não vai deixar guardar esse sermão, não. Eu usei ele hoje aqui, viu, ainda introduzir. Calma. Introduzir aqui. Depois vocês vão saber. Quando eu pregar, vocês vão bem o pastor falou. Glória a Deus. Eu queria perguntar a vocês, olha, quem a partir de hoje, não estou fazendo apelo não, viu? A partir de hoje, vai viver intensamente para Deus, somente para Deus. Amém? Eu vou. Glória a Deus. Quem vai, levanta a mão. Amém? Glória a Deus. E viver para Deus é uma vida de entregas total. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Queria que você pensasse agora em quem você tem sido para Deus. O que é que você tem dado da sua vida para Deus? Amém? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, porque o Senhor falou dentro do nosso coração. O Senhor sempre tem edificado o nosso coração, mostrando as nossas falhas. E é por causa da Tua misericórdia que nós não somos consumidos.
O Senhor deu uma chance a Caim ainda. O Senhor disse para Caim: por que tu está aí chateado, com raiva? Se tu fizer o certo, tu não serás aceito. E nós temos a chance de fazer o certo. Depende de nós, de sermos a própria oferta ou de ser apenas o ofertante. Pai, visita o nosso coração e tira de nós o pensamento de ser o ofertante, mas que nós possamos ser a própria oferta, a oferta viva em teu altar, a oferta que o Senhor se agrada. Que nós, ao entrarmos na tua presença, meu Pai, nós primeiro venhamos nos curvar diante de ti, nos render a ti. Depois, Senhor, é que o Senhor proponha no nosso coração o que devemos dar. Mas de primeira mão, Pai, que nós tenhamos a convicção, a certeza que nós temos que nos entregar para o Senhor 100%, sem reservas. Deus, que nenhum deles saia daqui hoje, ó Pai, esquecendo dessa mensagem. Que todas as vezes que nós, melhor dizendo, venhamos a deixar de ser a própria oferta, que o Senhor nos lembre, que o Senhor faça memória para que nós venhamos lembrar que Caim não foi aceito pelo Senhor porque o coração era mau. Que nós venhamos ter um coração de Abel, que nós venhamos ter o coração daquela viúva, que nós venhamos ser humildes e simples, pobres financeiramente, mas ricos da tua presença. Deus, que o Senhor, meu Pai, derrame o teu espírito sobre a tua igreja, o espírito de amor, de santidade, de devoção a ti, que viva uma vida completamente dedicada ao Senhor, como sacrifício vivo em teu altar. Que o Senhor abençoe a cada um que aqui está presente nesta noite, e que o Senhor visite aqueles que não estão, que ainda não entenderam o propósito do Senhor. Visita eles e convence a estar na tua casa, na tua presença, te adorando, priorizando o Senhor em primeiro lugar, meu Pai, colocando o Senhor em primeiro lugar. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz que você recebe nesta noite, a paz que Jesus te dá, faça com que cada pessoa, ao ouvir você falar, se aproxime de você, sinta essa paz. Que essa paz chegue no seu lar, transformando a vida daqueles que lá estão. Que a paz do Senhor te acompanhe em todos os lugares aonde você pisar os pés. Em nome do Senhor Jesus, vá em paz. Até terça-feira, em nome de Jesus. Amanhã tem aula, viu? Deus abençoe a todos.